seja bem-vinda ao nosso podcast, Aquela dos 30. Eu me chamo Ingrid E eu sou a Luma. Hoje vamos falar das expectativas dos 30 anos. E a nossa diva Sandy conseguiu descrever muito bem esse momento na música Aquela dos 30. Hoje já é quinta-feira e eu já tenho quase 30. Acabou a brincadeira e aumentou em mim a pressa de ser tudo o que eu queria e ter mais tempo para me exercer. Tenho sonhos adolescentes, mas as minhas costas doem. Eu sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Eu tenho discos de 87 e de 2009. Eu sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Acho que isso resume bem o que é estar na casa dos 30. Você se sente assim, amiga? Acho que o tempo todo, eu sou uma menina que quer brincar, mas ao mesmo tempo preciso ser séria e a vida adulta pede isso, as responsabilidades, os boletos estão aí. A vida adulta, acho que de 30 anos, é ter boleto, né? É isso. Você sentiu essa espécie de pressão e peso quando você chegou nos 30? Realmente foi marcante para você? Nossa, foi super marcante, principalmente o período que eu vivi os 30, né? Mas pra mim pesou muito. Sim, é até engraçado, né? Porque, como uma boa geminiana, minhas expectativas dos 30 foi mudando, né? Então, acho que quando eu tinha uns 15 anos ali, a minha expectativa é que eu ia ser com 30 anos mãe, casada, né? Do lar ali. Quando eu acho que eu entrei no mundo corporativo, eu comecei a trabalhar desde muito jovem, assim, mas quando eu comecei a entender isso, faculdade, né, essas coisas, então eu pensei, nossa, com 30 eu vou ser o quê? Eu vou ser a diretora de uma multinacional, de uma empresa grande, eu vou ter um carro. E aí, quando eu terminei minha faculdade, que eu falei, agora vou suprir todas as minhas expectativas que eu tinha, né? Eu fui trabalhar numa empresa, tudo mais, eu tinha em torno ali de uns 24 anos. Eu já estava meio que nisso. Então, nessa empresa, eu fui promovida com 6 meses ali. Comecei a conhecer o meu marido, que é o Arthur, então ia para um relacionamento sério. Então, estava tudo caminhando para o que eu tinha planejado, que eu achava que estava no meu controle, dos meus 30 anos. Fui promovido uma, duas, três vezes, cheguei no cargo de liderança nessa empresa, já tinha terminado a faculdade, falei, então agora tá fácil. Agora eu só vou fazer minha pós-graduação, já estava noiva, então eu vou casar, e aí eu vou ter filhos, e aí tudo estabelecendo. Mas aí quando eu fiz 29 anos, veio a pandemia, eu fui mandada embora, fui desligada, e aí a cena que eu me recordo, assim, nos meus 30 anos, que é marcante para mim, o meu marido chegando de máscara, tendo que tomar banho, álcool gel, com uma fatia de bolo para cantar o meu parabéns, que inclusive eu tinha combinado de fazer uma festa temática, porque eu nunca comemoro aniversário, eu falei, com 30 anos eu vou comemorar. E ele chegando em casa, tem esse vídeo, só eu e ele de pijama, na pandemia, cantando parabéns, as pessoas online, e a gente ia repartir uma fatia de bolo. Então, assim, a minha expectativa foi tudo Quen, pro quen, ralo. quen, quen, quen. Então, acho que é isso, assim, as minhas expectativas foram essas e nenhuma foram cumpridas ali. E as suas? Nossa. Ó, eu confesso que é um tema sensível para mim. Essa expectativa dos 30, me entender aqui nesse contexto é bem difícil. Primeiro porque a Luma adolescente que também sonhava em chegar. Eu só lembro do filme De Repente 30. 30, a idade do sucesso! Acho que é meio que aconteceu isso, né? Do nada a gente. Você tem Do 30. nada, eu não me sinto. Não, também não Eu me não sinto. me sinto, gente. Eu acho isso estranhíssimo. É, e eu também tinha essa expectativa de estar casada, estar muito sucesso profissional, diretora, mandando em tudo e todos, já com filhos e algum tipo de segurança financeira de alguma forma, e já ter passado um pouco dos 30 e nada disso ter acontecido como eu planejava, me dá muito frio na barriga.
É, e aí, só falando abertamente, né? Não tô casada, nem tenho namorado. Não virei diretora ainda, também longe disso. Não tenho filhos e nem sei quando isso vai acontecer. Então mudou. Eu estou precisando refazer a rota para entender o que é ter 30 anos e o que eu quero de agora em diante. Eu acho que sobre as expectativas que a sociedade impõe, assim, né? Sociedade, família, acho que essa parte minha, mais na adolescência, de casar, ter filhos, na época eu era da igreja, né? Mais assiduamente, assim. Então, acho que veio muito disso, né? A igreja é muito de fazer família, tudo mais. É, e aí as outras expectativas já foi para um lado mais corporativo, né? Que também é uma expectativa, assim, não quer dizer que por mais que eu não tenha suprido as expectativas, eu não esteja feliz hoje com quem eu tenho, assim, né? Aconteceu tudo diferente do que eu planejava, né? Para não falar tudo, o casar eu casei, mas tudo diferente, assim, né? Então eu acho que a sociedade impõe muito qual que é a regra, você ser mulher, né? E ao mesmo tempo eu não queria ser só, né, só um papel. E tá tudo bem quem quer ser aquele papel da mãe, né, dona de casa do lar. Mas eu também não queria, tinha um anseio de, não, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, ela chegou até lá. Então, junta tudo, está muito confusa com quem você é na sociedade, as pessoas te cobrando as coisas, as pessoas falando o que é ser feliz aos 30, né? Que deve ter feliz aos 40, feliz aos 50. Então, todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria fazer numa certa idade ou como você deveria estar numa certa idade. Né? Sim. Realmente existe essa pressão social, né, para você se encaixar nessa determinada idade e, de fato, para a mulher, a questão de estar casada, pelo menos casada, é uma pressão forte. Eu lembro que no último Natal eu passei com alguns familiares e um primo brincou assim: Nossa, vamos estudar, Luma, vamos ver o que tem de errado, que até agora ela não casou. Você acredita? Eu, obviamente, levei na brincadeira, mas, tipo, é um reflexo daquilo que realmente é esperado, né? Isso, por que tem de errado? Você ainda não casou, você nem namora há anos. Qual é trauma? Mentira! Mas como se aquilo fosse errado, né? Exato. Você teria que seguir aquela Não, cartilha. assim, eu. Obviamente, eu estou aberta a uma relação, quero me apaixonar, eu sonho em me casar, mas hoje eu acho que eu tenho mais medo de só sucumbir a uma pressão social e acabar me casando com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, e que não vai se encaixar, ou, enfim, não vai ser um bom negócio. Eu tenho mais medo disso do que necessariamente ficar. Não só é porque eu me sinto agraciada com muitas boas amizades e pessoas que me amam, mas eu percebo muito forte esse olhar de o que é que tem de errado com ela, porque já tem mais de 30 e ainda não se casou. Mas é tão louco isso que, por exemplo, eu no caso já sou casada há 4 anos. E a pressão que eu sofro todos os dias é quando Quando vai vai ter vir filhos. um filho, né? E aí, quando sou muito direta, né? Então eu respondia, eu não vou ter filhos. As pessoas ficam muito chocadas. Então agora eu só dou risada. Dou aquela risadinha assim. Mas é isso, assim, né? Sempre tem uma pressão em cima da mulher ali. Eu entendo que o meu marido também deva sofrer essa pressão para ter filhos, né? Ele, como homem ali, eu percebo que no papel da expectativa de 30 por um homem, ele também. Mas ele olha muito mais focado, assim, no sucesso profissional dele. Então, ele tem o negócio dele, então ele fica às vezes frustrado de não ter atingido o que ele tinha de expectativa ali no negócio dele. Mas em nenhum momento ele fica frustrado porque, né, assim, eu não vejo homens frustrados porque, eu não tô casado com 30, É, eu tô morando ainda com os meus pais. exato, Pra eles tá tudo bem, assim. exato. E a gente, mulher, parece que fica, meu Deus, eu tenho 30, eu preciso sair da casa dos meus pais, eu preciso já ter sido formada, eu preciso ter um cargo X na Sim. empresa, ter filhos, né, uma família da margarina. Então, Uhum.
eu vejo que é totalmente diferente como a sociedade se comporta com homens e mulheres, né? Sim. É, e aí, obviamente, que já pega um gancho com nossas próximas conversas, etc. Mas, obviamente, isso cria, né, em nós aquela ansiedade também para atender a essas expectativas sociais e tudo isso, né? E eu, né, estava comentando mais cedo com vocês de que essa toda essa pressão me fez ser um pouco mais medrosa e cautelosa ali para as minhas próximas decisões de vida, porque eu fico um pouco naquela neura de eu não posso errar então na minha próxima decisão, porque eu já estou atrasada. Eu me sinto atrasada. Ah, não, eu tenho que ser muito consciente. Eu tenho que acertar na minha próxima movimentação do emprego, na minha próxima movimentação de cidade, né, de me mudar de cidade, eu tenho que ser muito assertiva na escolha do cara, do meu namorado e tal. Então, muitas vezes eu dou uma sucumbida a essas pressões. Eu estava comentando com vocês anteriormente que ultimamente eu tenho feito essa autoavaliação, esse inventário de crenças e de emoções e de verdades que me norteiam para que eu possa ouvir mais a minha voz e ouvir mais os meus instintos, voltar a confiar de novo naquilo que faz sentido para mim, porque muitas vezes a gente se sucumbe a essas pressões externas em modelos que servem para outras pessoas, que serviram para outras pessoas, que foi bom para outras pessoas, mas que não necessariamente vai caber na minha realidade, em quem eu sou, nas minhas verdades e crenças, etc. Então, é uma linha tênue, delicada, e você precisa estar muito atento à sua voz, né, para você não se perder. Enfim. E como você lida com as expectativas né, que tudo que deu errado, entre aspas, ali, das suas expectativas, como que é isso para você? Ó, eu vou trazer uma reflexão até do ponto de relacionamento amoroso, né? Eu tive um relacionamento longo, meu último relacionamento foi muito longo, e por muito tempo dentro desse relacionamento eu achei que seria o meu parceiro da vida. E quando a gente terminou, por N motivos, eu me senti fracassada. Me senti muito fracassada. E eu não sabia me posicionar de novo, não sabia o que eu queria, o que esperar de uma nova relação. Como se eu tivesse feito tudo errado e, enfim, como se eu não soubesse escolher o cara, só que hoje, um pouco mais madura, nem sei se eu já falei isso com ele, inclusive, eu vejo que foi uma das minhas melhores escolhas, porque é um cara que hoje ainda está na minha vida como um grande amigo, como família, e que ainda me agregou outras pessoas, né? E é engraçado porque, tipo assim, quando a gente terminou, acho que eu também nunca falei isso pra nenhum deles. Vamos falar pro Brasil. Vamos falar pro mundo. Quando a gente terminou, ele começou um novo relacionamento. No início eu via ele se comportando, tendo algumas atitudes que eu antes esperava dele, dentro da nossa relação. Aí no início eu ficava assim, nossa, eu sou uma merda. Eu sou uma merda, eu sou uma bosta. Por que ele não foi capaz? E o meu amor não foi suficiente, sabe? Eu fiquei naquela, sem entender. Tipo, não era ciúme, não era vontade de ter ele de volta. Ferido também, né? Vamos admitir. Então. Mas aí eu trouxe muito pra mim, né? Tipo, eu que sou. Né? Mas não, eu fui amadurecendo, entendendo que ele já era uma outra pessoa, eu também já era outra pessoa, a gente queria outras coisas. O outro com quem a gente relaciona também nos
vira algumas chaves específicas. Eu acho que a Esté fez muito isso. E é a questão do encaixe também, sabe? De que naquele momento ela foi uma pessoa que mostrou para ele um novo ponto de vista, uma nova forma de viver. Ele também estava aberto para isso, sabe? Então, quando eu entendi esse ponto, eu também pude me abrir para a minha relação com ela, o que eu só venho ganhando muito, inclusive. Só pra explicar aqui, gente, quem é Esté? Esté é a noiva do ex-namorado da Luma, que é aquela que a Luma ficou um período na casa dele, então tem uma amizade longa, inclusive é a nossa produtora, que ela tá aqui atrás das câmeras, tá bom? Exato. É, e aí, hoje eu vejo que, na verdade, deu certo a minha escolha. Deu certo ter confiado em dividir a minha vida por alguns anos com aquela pessoa, no caso o Edivaldo, e que o amor se transforma, e isso é lindo, e não tem um manual. É esquisito para outras pessoas entender essa história, mas na minha vida faz tanto sentido. Hoje a gente é uma comunidade, a gente é uma família, a gente se apoia, a gente se entende. Hoje a gente está próximo, é possível que daqui a pouco não mais, mas o carinho, o respeito vai continuar sempre. Então, hoje eu me sinto, poxa, parabéns, Luna. Você fez uma coisa interessante. E isso retorna para mim com a seguinte mensagem: você tem pleno domínio e capacidade para fazer novas boas escolhas. Então, não precisa ter tanto medo. Tudo bem, cautela é importante, eu sou um pouco impulsiva e tal. Não precisa ter tanto medo. Olha o quanto de coisa você já construiu com base naquilo que você acredita sobre amar o outro, sobre cuidado, sobre. E na sua essência. Então, eu nem lembro mais da pergunta, mas é isso. É, eu acho que quando eu me comparava com as pessoas ao meu redor ali, que, que já tinham 30 anos, né, tudo mais, eu realmente, assim, acho que esse papel é importante, não acho que não seja, né? Mas, como você falou, cada pessoa vive uma experiência, né? Então, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, quando a gente olha ali, ai, né, aquela família maravilhosa, principalmente rede social, que agora tem, né? Então, você olha e fala, meu, essa família é perfeita, por que, que a Sim. minha família não é assim? Por que meu relacionamento não é assim? Todo mundo no trabalho, porque todo mundo não é feliz no trabalho, eu não sou tão feliz no trabalho quanto aquelas pessoas. Então, acaba gerando uma comparação, não tem jeito, e eu acho que isso também traz uma expectativa, mas aí é muito o quanto você aprende a lidar com isso, né? Então, quanto a terapia da India para você olhar lá e falar, poxa, não sei nada. E aí é uma coisa que é um exercício que eu faço comigo, né? É claro que a gente não consegue acessar tudo e a todos, principalmente pessoas famosas e tudo mais, mas pessoas mais próximas, sempre que eu falo, poxa, porque assim, gente, as pessoas têm inveja, é É normal, você normal. deseja algo do outro, eu acho que isso é normal. Toda vez que eu desejo algo de outra pessoa, eu penso na coisa ruim da pessoa, né? Se é uma pessoa mais próxima. Então eu falo, poxa, mas para a pessoa conseguir isso, né? Ela tem que passar por tanto perrengue, né? Ou será que realmente eu gostaria de viver aquela vida, né? Então, a custa de você ter um filho ali e manter essa família, será que eu vou querer viver um relacionamento infeliz na parte amorosa por causa dos meus filhos? Então, sempre me pergunto isso, e é assim que eu tento balancear as coisas para eu olhar esse lado. Nossa, essa questão de comparação é muito difícil. Primeiro que isso já se instalou muito cedo na minha vida. Meu pai, tudo bem, com boa intenção, super entendo, ele fez o melhor que ele pôde, mas ele chegava e falava assim, eu muito jovem ainda, e ele falava, tá vendo suas primas? Todas elas passaram na universidade pública de primeira, o mínimo que você tem que fazer é isso. Eu já começava as comparações, mas fulana de tal faz tal coisa. Então, ele já me colocava nessa pressão, de novo, eu entendo de onde vem e tal.
Mas aí eu já criei esse mecanismo de me comparar e eu tinha que ser sempre, se existia alguém que se destacava na escola, por exemplo, eu tinha que correr muito atrás para poder, enfim, tá minimamente ali próximo daquilo. E eu lembro que às vezes eu chegava com meu boletim e aí vinha, por exemplo, nota 8. Mas alguém tirou nota maior? Por que você não tirou nota maior? Né? Não adiantava olhar que no último boletim eu saí de um 5 e fui para um Você tinha que 8. ser a Eu tinha melhor. que ser, né? Sempre ser, tá lá em cima. E tinha que ser linear, tipo, para tudo, Tinha que ter, todas as disciplinas, você tinha que ter a aptidão pra para tudo. tudo, entendeu? Então isso já começou muito assim, né? De cedo me comparar. E eu confesso que ainda sou atormentada por esse hábito. Vira e mexe, alguém próximo conseguiu uma coisa que eu gostaria para minha vida. Eu falo, poxa, mas o que é que eu preciso fazer? Porque era o hábito que eu tinha. O que é que eu preciso fazer e melhorar? Mas às vezes nem faz sentido para que eu quero a longo prazo, sabe? Então, hoje em dia, os 30 me ajudou nessa maturidade, né? Chegar nesse momento de maior maturidade me ajuda a repensar e não só ser sucumbida a essas crenças que não fazem mais sentido. Acho que é um pouco disso. Né? Acho que todo mundo passa por expectativas, faz parte da vida. Mesmo com 30, né? Passamos os 30, mas acho que mesmo passando, a gente cria expectativas, né? E em relação ao futuro, como você tem expectativas primeiro? Primeira pergunta, se você Muitos. tem. E como você lida com isso? O que você espera desse futuro? Quando você tiver 40 anos, 50 anos, o que você tem expectativas? Espero estar rica e gostosa. Bom, É uma boa expectativa. ótima expectativa. Então, eu acho que. Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu sempre tenho expectativas para tudo, assim. E eu acho que, inclusive, isso me move. Ter expectativa me move para dar meu sangue, meu gás, para acordar e tentar e fazer e tal. Nanana. Tudo bem que eu tenho que aprender um pouco mais a lidar com as frustrações? Tenho que aprender, tá? Terapia. Terapia, exato, fica a dica. É, mas assim, eu acho que eu tô no. Eu sinto que eu estou no caminho certo. De conseguir hoje ser mais gentil comigo. Isso melhorou bastante. Tenho ainda uma trilha, né, pela frente, mais terapia e tal. Mas hoje eu consigo ser mais gentil comigo. Esse resgate de algumas crenças também tem resgatado a minha essência, que é positiva, que é energia alta, que é, né, vamos ser felizes, abraçar, viver os momentos com leveza e gratidão. Eu tenho investido tempo nesse resgate, acho que isso vai me ajudar aí nessa caminhada. Mas a maior expectativa de todas, assim, olhando para os 40, olhando para os 50, é construir bases de relações sólidas, honestas, sinceras, amorosas. Existem algumas expectativas financeiras, obviamente, mas eu já entendi que a gente sempre se vira E nunca nada sai como e planejado. nada sai como A gente não controla nada. planejado. E é lindo se reinventar. É lindo se reinventar. Eu acho que eu tenho entendido isso. Acho que no meu caso, as minhas expectativas ali, também tenho muitas expectativas, não tem como, mas eu só tô tentando que as coisas não deem tão errado. Acho que né, quando eu cheguei nos 30, assim, que eu sou uma pessoa ainda extremamente controladora, né, que a gente vai trabalhando ali, mas hoje, quando eu olho assim, eu tô cansada, sabe? Então,
eu só quero que as coisas não deem errado. Então, eu mantenho ali o meu trabalho para as coisas caminharem, claro, né, para uma futura ali, uma perspectiva de evolução no trabalho, o meu casamento dá certo, né? Então, eu tento aprender muitas coisas novas, então eu tenho uma expectativa ali para eu aprender coisas novas, que eu acho que é importante, de sempre manter estudando tudo mais. Tenho uma expectativa de que eu tenha um corpo para a idade que eu tenho, então tentar me manter ativa, porque ser gostosa eu já desisti, amiga. Eu já desisti faz um tempo já, então agora eu só tento assim, eu até brinco assim, quando perguntam pra mim, por que você malha? Eu malho pra conseguir levantar da privada sozinha, qualquer idade. Então eu não malho mais pra pôr o biquíni, gente. O biquíni é com esse corpo mesmo, que é o que eu tenho. As pessoas que lutem. Então, a minha expectativa é essa, mas eu tenho uma expectativa que eu sempre falo, eu vou viver até os 100 anos. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma certeza que eu vou viver até os 100 anos. Então, tudo na minha vida eu tenho que planejar para os 100 anos dar certo. Então, eu ter Ai, o então você tá dinheiro. no início da caminhada ainda. Pelo amor de Tem Deus, tem muito muita coisa. entendeu? Nossa, é. Então, eu tenho muitas coisas ainda para errar, tudo mais. Então, acho que eu tô lá malhando para na privada, tô guardando um dinheiro suficiente porque eu não vou me aposentar, né? Pelo governo, provavelmente. Então, eu tô assim, a minha expectativa é essa: viver um dia de cada vez e ver o que dá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse mais jovem, né? E aí são conselhos que você gostaria de ter recebido. E agora com 30 você daria esses conselhos. Quais seriam? Treine todos os dias e mantenha a sua disciplina espiritual. Tendo esses dois pilares aqui, a gente vai, a gente dá um jeito, tipo. Eu queria ter iniciado aos 20 essa disciplina de treinos e disciplina espiritual, que eu acho que eu estaria mais equilibrado. Não. Eu acho que meu primeiro conselho, as pessoas não se importam com você. Então, assim, foda-se se você não fica pensando, eu não vou fazer isso por causa de fulano, eu não vou fazer isso. Não se importa. Só sua mãe, seu pai, o restante, ninguém se importa com você, ninguém tá vendo o que você tá fazendo. Então, faça o que te dá na telha, não mate ninguém, não cometa crimes. Vamos deixar isso claro. Mas o resto, assim, eu também acho que quanto mais cedo você fazer exercício físico é melhor. Beba bastante água. Se você vai beber bebida alcoólica, tudo bem, mas beba água. Mas acho que principal, ninguém se importa com você. Assim, as pessoas dão muita importância. Quando a gente olha o mundo, a gente é tão nada no É mundo. verdade. As pessoas se dão uma importância de, meu Deus, se eu fizer isso, o fulano vai morrer. Não vai morrer. Ninguém vai morrer, entendeu? É verdade. Então faz o que você quer. Acho que esse é o meu conselho para uma pessoa aí com menos de 30 anos. E se você tem mais de 30 também, esse é o meu conselho. Serve para todas as idades. Sim. É Claro. isso. Então, obrigado por ter permanecido com a gente aqui nesse podcast. Se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo. Se você está ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelinhas pra gente. Lá a gente vai ficar feliz, tá bom? Obrigada e até a próxima. Beijos!